Imagine se pudesse reunir séries, filmes, games e animes em um único lugar, numa caixa surpresa entregue na sua casa. Você precisa conhecer a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todo mês eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. A Nerd ao Cubo existe há 6 anos e possui milhares de assinantes no Brasil inteiro. Use o cupom Rei dos Cortes que te dá R$25 na primeira compra. Acesse o primeiro link na descrição. Muito estranho. Começou a girar. Pô, por que ele está girando? Aí ele diz que lá na hora, mas ele tentando segurar o rolamento e não tinha jeito, e não tem cadeira de injeção esse negócio, ele falou, pô, não deu muito certo isso, né? E aí, de repente, entrou os sistemas, ele conseguiu estabilizar e voar e completar a missão. Mas isso acabou sentenciando ela a não ser utilizada e criaram um Spaceship 2, teve problema no primeiro protótipo. Na volta teve um acidente, morreu, foi o copiloto que morreu. O copiloto acabou morrendo. Mas o que acontece é que durante essa subida, tem uma fase que a gente pode chamar de interface, né? O que acontece? Você tem comandos aerodinâmicos, né? Aileron, assim que você vê ali nela, e você tem foguetes de controle de atitude. E essa interface, até um certo ponto, como você tem pressão atmosférica adequada, você consegue controlar a atitude usando aerodinâmica, né? Ótimo. A partir de como a pressão aerodinâmica vai reduzindo, né? A pressão do ar vai reduzindo. Sim. Quanto mais alto você tiver, menos eficiente isso daí para de funcionar. E aí você tem que usar foguetes para fazer controle de atitude. Então, um foguetinho, ele faz isso, ou gira, né? Faz rolamento com foguetinhos. E a transição é quando passa do controle aerodinâmico para controle de foguete e depois no regresso de controle de foguete para aerodinâmico. É mais simples o regresso do que a subida, nesse caso. Subir é sempre mais difícil. E então ele teve problema de controle na atitude e isso então fez com que essa espaçonave fosse então para o museu, está lá no Smithsonian, né, na posição de destaque. Mas o pessoal me convidou para ir lá, o Brian Binnie mostrou a espaçonave toda. E a ideia é que eu trabalhasse com eles como piloto de testes lá. Caramba! E é isso que a gente estava olhando isso. Mas como em 2004, né, que foram feitos esses voos, eu estava começando a sentir que talvez mudasse alguma história, né, e de fato mudou em 2005, quando eu tive o convite para ir voar com os russos, né? Aí eu falei, putz, não, eu vou ficar lá ainda, tal, e aí a aposta foi correta, são aquelas decisões na vida que você tem que tomar. E eu acabei ficando na NASA e de lá. Então, aí correu outro caso. Em 2005, veio... eu lembro que era o Gessmeyer, que era o chefe da estação espacial. Toda vez que ele me ligava, eu via no Caller ID ali, eu falei, ixi, alguma coisa complicada. Era sempre para cobrar alguma coisa. Aí toca o telefone, eu atendi, né? Aliás, cadê a prateleira? Cadê a prateleira? Toda vez era cobrando alguma coisa. Das reuniões lá, eu ficava cada vez mais para trás, assim, para não... Né? Deve ter sido uma situação complicada, né? Imagina, eu estava com a cara lá, né? Aí teve uma reunião que foi interessante, teve uma ligação que ele fez para mim que foi interessante. Ele ligou e falou assim, o seu ministro acabou de colocar que você vai voar com os chineses. Você lembra? Era o Roberto Amaral. Caramba, lembro. Aí saiu no jornal, eu nem sabia disso. Aí eu falei, sério? Ele, sério. E a gente vai ter que conversar sobre isso. Aí, conversar o quê? Pô, transferência de tecnologia. Eu falei assim, mas por quê? Eu não vou levar nenhuma tecnologia. Pô, tecnologia é você, pô, tá na sua cabeça. Ixi, é mesmo, tal. Mas acabou que não rolou nada com essa parte com os chineses. E eu acabei, depois, né, passou mais alguns anos que teve essa situação toda, acabei sendo... Ele ligou e falou, olha, você vai voar com os russos. Na época não era comum, né? Na época... mas como estavam parados os voos por causa do acidente da Colômbia, então foi a solução que você achou, que eu voasse com os russos. Aí falei, ok, quanto tempo eu tenho para aprender? Eu tenho que cumprir a minha função. Minha função a bordo da espaçonave, sou especialista de missão, é fazer manutenção, fazer troca de sistemas, manutenção de sistemas, reconfigurar sistemas, tal. Eu conhecia muito do lado nosso, vamos dizer assim, não dos lados russos, que eu só conhecia a parte de emergência lá, que é eles que faziam essa manutenção. Falei, quanto tempo eu tenho para aprender o lado de lá? 1 ano e meio? 1 ano? Falei, não, você tem 5 meses só.
É assim mesmo. Quando você está chegando perto do seu objetivo, é quando você tem os maiores desafios. A vida é assim. Pensa como piloto de caça, né? Você vai chegar no objetivo, a antiaéreo não vai estar do seu lado aqui, vai estar perto do objetivo, para defender o objetivo. Então, ali que você vai tomar tiro. Né? Ah, tudo bem. Aí, no final da conversa, ele falou assim, mas você sabe que na Rússia o pessoal fala em russo, né? Claro, sim, senhor. Imagino, né? Imagino que sim, né? Você fala russo? Eu, não, senhor. Agora falo. Então, nos primeiros 3 meses, em paralelo com o seu treinamento técnico, você vai ter que aprender russo lá, suficiente para voar. Sim, senhor. Né? Aí fui lá para a Rússia, né? Para falar lógico que todo o treinamento, mas tinha que aprender a falar em russo também, né? O que não é fácil. Né? Eu imagino que não, né? Очень трудный говорить на русском языке. Puta. É difícil falar em russo. Se tu não fosse ministro, eu ia falar que é a tua mãe. E assim foi. Eu fui para lá, fiz o treinamento e a parte final é no Cazaquistão, que você faz os últimos testes lá no Centro de Lançamento de Baikonur. Aí, dia 29 de março, eu estava lá sentado num foguete daquele, Soyuz, esperando para decolar. Tensão, dá medo. Lógico que dá medo, você não é doido, você sabe o risco que você corre, você tem que ter, se não tiver medo, 2 coisas. Ou você não sabe onde está, ou você é doido. Ô, Marcos, mas deixa eu te perguntar uma parada, que assim, você estava previsto para voar, deu problema lá da Colômbia e tudo mais. A tua missão era o lance da prateleira que você falou. A prateleira era o acordo que tinha do Brasil com, né, com o Brasil ia fazer parte, Estação Internacional, internacional. Então, vários países faziam parte. Só que você tinha que entregar alguma coisinha, né, cara? E aí não entregou, deu todo que não ia mandar você para lá só de turismo. Né? Era para você começar a fazer parte, né? O Brasil começar a se inserir nessa coisa toda. E aí, isso daí passou pro lado, assim, agora o nosso parceiro é a Rússia e a ideia é a mesma? Foi isso que aconteceu? Foi feito um acordo com a Rússia, né, para que eu voasse, né, sob um pagamento para a Rússia, né, era $10 milhões na época lá. Aí a Rússia aumentou esse preço demais, depois os americanos começaram a pagar para voar com os russos, chegou a mais de 60 milhões de dólares. 80 milhões eles pagavam no final agora, para cada poltrona. Para cada poltrona nos Estados Unidos. Ou seja, a gente pegou ainda pegou uma promoção, né? Dessa, mas isso aceleraria o processo. Né? Então, fui para lá, treinei, fiz a decolagem lá. É interessante que naquele momento lá, olhando a decolagem, eu apontei para a bandeira, apontei para cima. O que eu queria dizer é que estava todo mundo indo comigo. E a bandeira significa todos nós. Pensei que fosse Deus acima de todos. Não. Eu não tinha como falar nada, né? Eu falei assim, como é que eu não tinha canal aberto para eu falar? Aí o Pavel, comandante, ele virou para mim, faz um sinal para o seu país, né? Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Bom, vou apontar para a bandeira e apontar para cima, dizendo... Tinha que fazer o sinal do Ronaldinho, cara. Assim... E falou assim, estamos todos indo juntos para cima. Quando eu pensei em junto, falei, apontar com um dedo só não dá noção de junto. Foi por isso que eu apontei com 2 dedos. Por que você apontou com 2? Porque estamos indo juntos para cima. Cara, e é uma sensação, então. A subida ali demora 9 minutos para você chegar no espaço. 9 minutos, só isso? Só. 9 minutos. Cara, como é que é a sensação ali? A pressão, como é que é? Tu fica... travado? Como é que é? Os motores, você vai. Os motores, você está numa posição meio deitado lá assim, né? Amarrado completamente, até o seu joelho é feito em... Tipo assim, tá o joelho, você tem que ficar o joelho dobrado, por isso que é bom ser baixinho nessa hora, se for grande não cabe, vai ficar o joelho na cara aqui. Aí você tem um tirante que prende esse joelho, passa por baixo do outro, e a mesma coisa pro lado de lá, para te ajudar a não te ficar segurando a perna na posição o tempo todo. Primeiro, quando acende os motores, a primeira coisa que você tem é vibração. Enquanto ele está preso e testando os motores, naqueles segundos iniciais, ele está testando o sistema. Se der qualquer falha, já para ali. Motores. E aí, naquele momento, você tem muita vibração, mas o foguete está preso ali nos garfos ainda. Quando libera o foguete, para a vibração. Aliás, a vibração é tão grande que você tem que manter o dente travado, né? Não pode botar a língua, obviamente, no meio do dente. Você está com capacete e tudo, né? Não pode, senão fica batendo, então, né? Você prende no dente. Trinca esmalte dos dentes. Sério? Nossa, igual você pegar uma britadeira e botar no seu capacete vibrando ali. É para valer. Aí, quando
abre os garfos que ele começa a movimentar, a vibração praticamente zera. Foguete de propelente líquido não tem tanta vibração quanto propelente sólido, né? E aí, subida, são 3 estágios na Soyuz. O primeiro estágio é 2,5 Gs, enquanto está com os boosters. Aí, quando cai os boosters, cai para 2 Gs, 2 vezes a aceleração da gravidade. Aí, no terceiro estágio, é interessante que tem um... É menor do que pilotando um caça. É menor. E você está numa posição mais adequada também. Vamos dizer assim, caça você tem longitudinal, lá você tem transversal. Você não sente, é mais tranquilo de sentir. É então. mais tranquilo. Só tem que tomar cuidado para não deixar vazar o ar todo do pulmão, que senão você não consegue trazer de volta. Ou querer falar alguma coisa, que é a glote aperta, né? Caraca, que doideira. E aí, o último estágio vai para 6 Gs aproximadamente, que é a parte de inserção. Aí já está mais perto de um caça. E aí, só que você tem entre o segundo e o terceiro estágio, você tem o corte do segundo estágio, pum. Cara, a impressão que você tem é que demorou 10 segundos para começar o outro estágio. Lógico que demorou menos que 1 segundo, mas pum. Aí você está tão ligado, de repente, pum. Né? Aí gruda de novo, né? O último estágio. E aí, quando você chega a 9 Nossa, minutos... deve ser muito legal, cara. Deve ser muito louco Não essa vou porra, nem né, a cara? Aí você chega lá, basicamente do outro lado do planeta, com 200 km de altitude, mais ou menos 25 mil km por hora de velocidade. Isso é interessante, que você sai de 0 para 25 mil em 9 minutos. Se você pegar uma bala de fuzil, eu acho que uma bala de fuzil deve ser o quê? Uns 3 mil, 4 mil quilômetros. 3.600. 3.600? Então, você vê 25 mil, dá várias... Chutei aqui. Várias... Mas você vê que dá várias vezes a velocidade de uma bala de fuzil. Cara. Você está bem rápido indo para lá. E aí você tem o corte do motor. Não, eu acho que é por aí mesmo. Se procurar, aí você vai achar. Não, é que eu tinha uma vaga lembrança do exército. Eu tinha vaga lembrança, desculpa aí. E aí você tem o corte do motor, né? Puf, assim. Aí foi o momento, cara. Esse momento eu sonhei muitas vezes com isso. De repente você tem o corte dos motores, assim. Eu soltei as luvas, elas ficaram flutuando assim na minha frente. Falei, cara, tô no espaço. Caralho, finalmente, que loucura. né? Aí eu soltei os cintos um pouquinho, você tem uma janelinha aqui, não dá para ver. Eu soltei os cintos para olhar lá fora. Aí você vê o planeta azul, assim. Redondo, né? Redondo. Não acredito que é redondo. Lindo. Né? Que nem aquela foto que mostrou aí no começo. Né? Bonito pra caramba, azul. Aí o pessoal pergunta aqui, o que você sentiu quando chegou lá? Qual a primeira coisa que você lembrou? Sabe o que eu lembrei? Lembrei lá atrás, na oficina da rede ferroviária. O cara falando que tu não ia ser. Não ia, né? Eu falei que eu queria ser piloto. Cara, você é piloto? Isso é coisa para filho de rico. Você não vai conseguir, você vai ficar frustrado. E aí, quando eu cheguei em casa, Dona Zuleika, com os olhos azuis da cor da terra, fala para mim, você consegue ser tudo que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Aquilo foi importante. É isso que eu gosto de falar com a garotada. Falar, é possível, entendeu? Não importa se você mora na favela, se você mora na periferia, se o seu pai é rico, se o seu pai é pobre, importa o que tem dentro de você, para você fazer as coisas, entendeu? E a gente tem um monte de programa interessante no Ministério.